Durante um encontro para a construção e manutenção das boas relações em diversos setores, como econômicos, políticos e diplomáticos, entre China e União Europeia, em 6 de abril de 2023, o presidente chinês Xi Jinping encontrou-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Grande Salão do Povo, em Pequim. Às portas abertas, Xi Jinping enfatizou que a China e a União Europeia precisam reforçar a comunicação, promover uma percepção correta de cada um e evitar mal-entendidos e erros de cálculo, destacando ainda que a nação chinesa, ao longo dos seus mais de 5.000 anos de história de civilização, sempre se opôs à agressão militar, à intimidação dos fortes pelos fracos ou à procura de hegemonia a partir da posição de força. Xi Jinping sublinhou que a China defende o verdadeiro multilateralismo e uma visão de governação global caracterizada por amplas consultas, contribuições conjuntas e benefícios partilhados. Isso mostrou claramente que a nova ordem econômica global projetada em várias frentes e nações é defendida por Pequim. Tudo isso foi às portas abertas e os assuntos mais quentes ficaram para salas discretas na sede do governo chinês, sem os holofotes da mídia. Relatórios até então secretos foram divulgados pelo jornal Financial Times, que tratam de assuntos polêmicos sobre as questões entre Taiwan e China. Xi Jinping emitiu um alerta durante a reunião com von der Leyen em abril de 2023. Ele disse que os Estados Unidos estavam tentando enganar a China para que invadisse Taiwan, mas que não morderia a isca. Essa informação foi passada por pessoas que estavam na reunião. Não se sabe se fazem parte da comitiva europeia ou chinesa. Os comentários fornecem uma visão do pensamento de Xi Jinping sobre Taiwan, a questão mais espinhosa nas relações entre Estados Unidos e China. Alguns analistas chineses e oficiais militares do Ocidente alegam que Washington está tentando provocar Pequim, fornecendo armas a Taiwan e promovendo outras medidas para atrair a China para um confronto militar. O ex-embaixador chinês em Washington, Hui Tiankai, disse que a China não cairia na armadilha que alguém pode estar preparando para nós, numa referência velada aos Estados Unidos. A observação de Xi Jinping para a presidente von der Leyen é o primeiro caso conhecido em que ele procura um líder estrangeiro. Xi Jinping também disse que um conflito com os Estados Unidos destruiria muitas das conquistas da própria China e minaria o seu objetivo de alcançar um grande rejuvenescimento até 2049. A revelação surge no momento em que as tensões aumentam no Estreito de Taiwan. A China respondeu à posse do novo presidente Lai Ching-te em maio, com grandes exercícios militares em torno da pequena ilha. Pequim descreveu Lai como um separatista perigoso. Em caso de uma hostilidade ou invasão por parte da China, como ficaria a posição dos Estados Unidos? De acordo com artigos recentes de analistas, Washington tem a obrigação de ajudar Taiwan, só que providenciando a sua própria defesa, ao abrigo da Lei de Relações com Taiwan. Mas a administração Biden há muito que sublinha que não apoia a independência de Taiwan e se opõe a mudanças unilaterais em seu status quo. Não existe uma lei ou acordo que obrigue diretamente os Estados Unidos a enviar militares e iniciar um conflito direto com a China em caso de agressão à pequena ilha de Taiwan. Isso é um mito que vem se espalhando com força surreal, diferente do que foi acordado em 1994 entre Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Ucrânia, no Acordo Trilateral para o fim de armas nucleares. No caso, quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo em seu território. Quando as negociações entre a Ucrânia e a Rússia sobre a remoção dessas armas da Ucrânia pareceram fracassar em setembro de 93, o governo dos Estados Unidos se envolveu num processo trilateral com a Ucrânia e a Rússia. O resultado foi a Declaração Trilateral, assinada em janeiro de 1994, ao abrigo da qual a Ucrânia concordou em transferir as ogivas nucleares para a Rússia para sua repleta eliminação. Em troca, a Ucrânia recebeu garantias de segurança dos Estados Unidos, da Rússia e da Grã-Bretanha.
uma compensação pelo valor econômico do urânio altamente enriquecido nas ogivas, que poderia ser misturado e convertido em combustível para reatores nucleares, e assistência dos Estados Unidos no desmantelamento de mísseis, silos e mísseis, bombardeiros e infraestruturas nucleares no seu território. Mas a condição principal foi a determinação das garantias de segurança feitas pelas grandes potências para a Ucrânia. No entanto, estamos no terceiro ano de guerra na Ucrânia. Isso significa que Estados Unidos, Reino Unido e a própria Rússia não cumpriram as suas obrigações. E o mesmo será feito com Taiwan. Na loja oficial do Área Militar, possui mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos de alta qualidade. Então acesse umapenca.com/área militar. Cada produto comprado, você ajuda no meu trabalho em trazer mais análises e informações. A ansiedade chinesa relativamente às intenções dos Estados Unidos aumentou nos últimos anos, tal como as preocupações dos Estados Unidos sobre a atividade militar chinesa mais assertiva em torno da pequena ilha. Os chineses relatam que Washington encoraja ativamente as forças de independência em Taiwan e sabe que se Taiwan cruzar a linha vermelha ao declarar a independência, a China seria forçada a tomar medidas militares. Se Taiwan vive como uma nação independente, possui militares próprios, uma constituição e leis ativas, o que resta aos Estados Unidos reconhecer a pequena ilha como independente? Os fatores econômicos e políticos ainda são os entraves desse reconhecimento. Qualquer que seja a explicação para os comentários de Xi Jinping, é claro que um ambiente de tomada de decisão e a informação que o alimenta está sendo distorcido, quer pelos comandantes do presidente chinês, quer pelo seu próprio comportamento autocrático para se afastar de decisões mais agressivas. A China não é e nunca foi uma aliada dos Estados Unidos, mas as últimas considerações e mobilizações diplomáticas provaram seu respeito às políticas e pedidos americanos. No entanto, Washington respeita os chineses ou os taiwaneses? Sobre isso, faço algumas notas de pensamento sobre as políticas americanas no cenário global que incomodam os chineses. Por exemplo, os Estados Unidos mantêm uma grande ajuda e transferência de recursos bélicos para a Ucrânia se defender dos russos. Inclusive pautou uma estratégia de guerra muito bem solidificada logo após 2014, quando a Crimeia foi tombada. Então vem a questão de Taiwan. Os americanos aprofundaram os laços e a transferência de recursos militares ofensivos e defensivos para Taipei, sob o respaldo da Lei de Relações. Neste ponto, a China não observa qualquer respeito por parte dos americanos, que alimenta o seu inimigo a menos de 160 quilômetros de distância, pelo Estreito de Taiwan. Sendo assim, o que impediria os chineses em transferir diretamente armas e recursos militares para a Rússia, sabendo que os Estados Unidos fomentam a Ucrânia e Taiwan? Talvez o respeito, mas há limites. Após o Área Militar sofrer duras penalizações por apresentar análises sobre geopolítica e guerra que outros canais não tiveram a coragem de publicar, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações.